faça a sua base primeiro, entenda a sua identidade, para depois você sair ao mercado. Coisas aparentemente totalmente diferentes É, podem gerar uma engrenagem, uma sinergia muito importante. não é marketing, é sobre estratégia de construção de negócios. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje nós estamos aqui para falar sobre capital de autoridade, um dos maiores ativos da nova economia. Não é mais sobre opção, Rogério. Nem somente audiência, né, Diego? Tem um sabor aí pra gente dar uma olhada, hein? Isso, não é mais sobre opção, hoje é sobre canal de distribuição, é sobre consolidação do seu próprio negócio. A nova economia nunca é um sinônimo de pessoas, compram mais de pessoas do que de produtos. E sobre isso nós vamos falar hoje, sobre capital de autoridade. Não é marketing, não é viralização, é sobre estratégia de construção de negócios, autoridade, seja você profissional liberal, empresa, CNPJ, CPF, você precisa estar atento nisso. E hoje nós estamos aqui. Primeiro eu estou com o Rogério aqui. Rogério, e aí? O que você espera? Você que é um cara que está se tornando um influenciador ou uma autoridade? Eu acho que é uma autoridade. Olha aí, E para rapaz. mim foi uma grande surpresa saber a diferença, viu, Diego? Através da BPM que eu tive essa sensibilidade de saber dessa diferença, né? Então eu acho muito importante o público ficar bem atento a isso aí. É super atento, Rogério, porque hoje não é mais uma opção, é muito sério. Na verdade, nós estamos falando, na minha opinião, sobre a vela que vai direcionar os negócios da nova economia. Todas as empresas, os negócios tradicionais têm que estar atento a isso. E principalmente empresário tradicional que ainda acha que isso aí é modinha, internet, não é uma tendência, é um hype, na verdade, é uma mudança na matriz econômica. E nós estamos aqui hoje com a Letícia Ribeiro, CEO, founder da BPM Group, que constrói essa arquitetura de autoridade, também é nossa parceira dentro do ecossistema, porque não tem como um ecossistema da nova economia não ter uma empresa estruturada que olha sobre isso. Letícia, tudo bem? Como que Tudo você tá? bem, estou excelente, estou maravilhosa, como dizem, sem falsa modéstia, muito bem acompanhada por vocês, para falar de um tema que eu gosto muito de paixão e tenho certeza que vai agregar muito para quem nos escuta, para quem nos assiste e para todo o nosso ecossistema. Que legal. Então, primeiro eu vou só perguntar para você falar brevemente, que nosso assunto eu acho que é muito denso. Quem que é a Letícia? De onde veio? Fala um pouquinho de você. Bom, a Letícia é a filha amada de Deus, eu acredito muito Amém. nisso. Amém. É filha da Geni, filha do Leonardo, a mais velha de 3 irmãs, 3 irmãos, na verdade, a esposa do Moisés, a líder hoje da BPM, junto com as sócias Ananda, junto com a sócia Lenita, com um time hoje de 10 pessoas. Que veio da área do direito, muito diferente da área do marketing, porque tradicionalmente uma agência de marketing ou de posicionamento vem de publicitários, marqueteiros. Eu venho de um caminho oposto. E a construção disso tudo vem através do que eu vivi. Então hoje eu tenho muita liberdade de falar sobre esse tema, porque não foi algo que eu pensei para construir, foi o que eu vivi e depois construí. Então a Letícia é um conjunto de pessoa apaixonada pela vida, apaixonada por Deus, acredito muito, isso é um milagre na verdade. Então não falo de Deus por ouvir falar, mas por viver de fato, e apaixonada pela vida, pelos negócios e por tudo que envolve esse mundo. Que Boa. legal. Deixa eu te fazer uma pergunta até para a gente dar início nesse assunto que eu vejo assim, eu acho que o Rogério também tem muito isso, e você falou nisso, Rogério, muita dúvida ainda sobre o que é o de fato o marketing, o que que é o social media, porque tem tantas verticais do marketing hoje que o Muito. empresário ainda não sabe sintetizar isso. E muitas vezes ele contrata um jovem, um primo, um amigo para fazer as redes sociais e ele acha que aquilo é o suficiente. Eu vejo vocês falando que parece uma panfletagem digital. Exatamente. Não é sobre isso. Eu queria saber de você o que que é uma arquitetura de autoridade. Eu queria que você conceituasse primeiro isso para gente. Perfeito. A arquitetura de autoridade é exatamente um método, inclusive um método próprio,
que organiza marca, pessoal ou corporativa, percepção de valor e a comunicação disso para o mundo. Então o marketing, ele é um veículo dentro de uma estratégia de posicionamento, por isso é diferente. Então por isso que quando a gente fala da panfletagem digital, nós estamos falando de vários posts espalhados, é a mesma coisa que eu pegar aqueles panfletos e sair no semáforo Hum, panfletando, isso não gera valor nenhum, a pessoa vai pegar aquilo para não ser desrespeitoso muitas vezes, vai guardar ali no carro ou vai jogar fora. A mesma coisa acontece com o marketing de panfletagem digital. A arquitetura de autoridade, ela vem no modo contrário. Primeiro eu entendo o que é essa marca. Qual é a essência? O que a gente quer comunicar para o mundo? Seja uma marca pessoal ou uma marca corporativa. Depois que eu entendo o que é essa marca, eu vou organizar a percepção para o mundo. Como eu quero que essa marca seja vista e identificada? Quais são as simbologias que eu utilizo para isso? Como que eu comunico? Porque hoje a internet não tem o cheiro, mas a gente pode dar o cheiro da marca. Ela tem muito do visual, da estética. Então, organizar essa comunicação e o marketing é o veículo de como vou falar sobre. Então, a arquitetura ela é pensar essa estratégia antes, organizar primeiro essência da marca, DNA da marca, narrativa da marca, para só depois eu externalizar. O que acontece hoje é que as pessoas não têm essa clareza dessa essência da própria marca e aí ela já vai direto comunicar. E quando ela vai direto comunicar, o que que acontece? Panfletagem digital. Então, hoje nós temos inúmeros profissionais de marketing, publicitários, eh, jornalistas que também atuam com marketing, e cada um tem uma metodologia. A BPM ela vem no modo contrário mesmo, do mercado, e dizer: "Espera aí, antes do marketing, a gente precisa organizar uma coisa aqui que pouco é organizada, que é a construção da autoridade. Como eu quero ser percebido e por quê?". Que o legal. é interessante porque é um princípio básico se a gente for analisar, porque o que que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: "Cara, faça a sua base primeiro, entenda a sua identidade, para depois você sair ao mercado". É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma empresa, né. Mesma coisa. Ah, um produto, você já sai panfletando, já estou vendendo esse produto aqui, tal, tal, mas da onde que foi? Como é que qual que é o fornecedor? Qual que é a taxa, a tributação desse produto? Para Exato. onde que ele vai ser distribuído melhor? Qual que é o melhor fornecedor? E aí isso acontece com a arquitetura e a questão do marketing na parte, sendo generalista, a hora que você fala: "Vou fazer o marketing da minha empresa", mas o marketing não é sair vendendo, Não. né, eu acho que a confusão é um pouco disso aí, né. É um "Ah, vou falar disso aqui, estou vendendo isso aqui, vamos tirar", né, canal de distribuição. canal de distribuição, Canal né. de distribuição. É uma Então, doideira. eu quero vender o produto. Vamos pegar aqui essa Bíblia. Tem uma Bíblia azul, de estudo, desafios de todo homem. Ela já tem um branding. Ela não é uma Bíblia para mulher, não é uma Bíblia para todo mundo. Ela já vem dizendo a essência dela. Se eu simplesmente panfletar isso no digital, eu posso vender. Vou vender um, 2, 3. Agora, se eu venho trazendo a narrativa, a essência, por que que ela é do desafio de todo homem? Por que que a Bíblia é analisada na ótica, tô pegando essa Bíblia aqui, Ok. na ótica do homem e não da mulher? O que que tem de diferente nesses exemplos que eu posso aplicar no meu dia a dia? Aí eu venho e conto essas histórias, eu trago essa essência, eu trago esse DNA. A Gerando chance valor, né. gerando valor, diferencial competitivo, a chance de vender mais utilizando o veículo de comunicação das redes sociais, o marketing, os canais de distribuição é muito maior do que simplesmente fazer um post: "Eu tenho uma Bíblia, desafio de todo homem para você comprar". Então, por quê? Interessante. Não gerou identificação. Então, a arquitetura de autoridade, ela primeiro, ela gera essa identificação. Só que eu só consigo gerar identificação se eu olhar para dentro. Então, eu não olho para fora no primeiro momento, eu olho para dentro, para a essência. Quem é essa marca? O que ela precisa comunicar ao mundo? Quais são os diferenciais dela? Depois que eu tenho isso muito claro, aí eu faço um plano de comunicação para colocar isso para o mundo. Quando você não tem isso detalhado, você tem problemas de custo de aquisição de leads, você tem problema com gestão de tráfego. Nós falamos sobre lançamento, né? Estamos nesse mundo digital dos lançamentos. Existe um lançamento assertivo com posicionamento, construção de autoridade, e existe outro lançamento que você pode utilizar vários funis. Terá resultado? Terá. Só que às vezes metade do resultado
que não foi gerado é porque não foi construído um posicionamento assertivo. É, e eu ainda vou mais longe, cara. Sabe o que que eu penso, quando você fala em DNA, a gente busca vocês buscam quando você faz a arquitetura da autoridade, você busca a genuidade daquela empresa ou daquele CPF. Uhum, E quando você traz a genuidade, é o que as redes sociais hoje estão valorizando mais, o sim, genuíno, não exatamente. não o produzido, né. Perfeito, É personagem. muito personagem. Então isso é bem bacana, porque mudou, né. Mudou. Há 10 anos atrás o personagem colava na internet, hoje não cola mais, não dá engajamento mais. E aí vem a arquitetura de autoridade autêntica para Autêntica. poder, se posicionar assertivamente, né. Uma Muito Perfeito. bem. pergunta aqui, Letícia. Quando você falou de arquitetura, tem algumas questões que eu acho que vale a pena até para a audiência entender, e integrar aqui no nosso bate-papo, que eu vejo aqui, que é o DNA da marca. Então, quando você fala em DNA da marca, eu coloquei alguns pontos como arquétipo, paleta de cores, tipografia, brand, que é o brand book. Dá para você falar sobre algumas etapas, assim, que uma arquitetura entrega? Porque assim, ó, vamos lá, eu vejo que algumas empresas se comunicam, com uma certa narrativa, algumas pessoas se comunicam com uma vestimenta mais despojada, outras se posicionam com mais luxo. Então tudo isso comunica, porque eu vejo muito falar assim: "A tua imagem vai chegar antes que a sua boca". Uhum. Antes de você abrir a boca, a percepção de valor já acontece. E quando eu falo disso, essas verticais começam a se construir, né? Então é tudo isso que a arquitetura olha? Sim, no primeiro pilar de uma arquitetura é a essência, é o DNA. Antes de vir essa construção de tipografia, paleta de cores, arquétipos de marca, antes disso, existe uma construção de o que é essa marca e quem é. Vamos pensar na construção da sua marca, Diego. Tá. Antes de falar para você: "Diego, a sua melhor cor é azul", ou a sua melhor cor é dourado. Antes de chegar nesse patamar, o seu arquétipo é o arquétipo X. Nós vamos olhar quem é o Diego lá do passado. Quem é o Diego lá da infância? Tem gente que fala assim: "Nossa, mas eu preciso relembrar a infância". Isso tem um poder, porque geralmente hoje somos reflexos lá da nossa infância, sim. Então, como era você lá atrás? Como era você na tua vida profissional? O que que você já viveu? Quais são os aspectos relevantes que se repetiram ao longo do tempo? Às vezes você vai dizer assim para mim: "Letícia, eu sempre fui uma pessoa determinada. Eu lembro que desde criança eu fui determinado". Isso já me indica um arquétipo de marca que representa você. Aí sim, não vai ser um personagem, porque imagina, se você foi uma pessoa sempre muito determinada e um pouco mais séria, aí eu chego aqui para você com o arquétipo do criador e do performático. Sem olhar para essa essência, vai se tornar um personagem. Ah, Então, entendi. antes de construir essa tipografia, antes de olhar para esses cenários, que é a externalização, a gente olha para o Diego. Então, de onde o Diego vem? Quem é o Diego? O que que ele já passou? Porque dentro da PPM nós trabalhamos com skin the game, que tem que ter arriscado a pele no jogo. Porque esse trabalho, ele tem o potencial de levar o seu nome muito mais longe. Aí você tem uma arma ou uma Esse é o preciosidade. DNA, Esse é o extraindo a DNA. verdade Extraindo a pessoa Genuíno. genuína, de fato, né? autenticidade. Autenticidade. Então eu vou construir. Então, dentro da construção da arquitetura, nós vamos primeiro fazer um briefing, vamos ouvir o nosso cliente. Seja a construção de uma marca pessoal, o Diego, seja uma marca corporativa, a Hyped. Diferente essas construções, mas ainda que corporativa, ela tem uma essência, ela tem um porquê que ela foi criada, tem aqui a essência dos fundadores. Então a gente olha para todo esse cenário Do do CNPJ CNPJ. também você extrai esse DNA. Com certeza. E aí, olhando para essa fundação, olhando para a essência, quem é essa marca? De onde ela surgiu? O que que são princípios inegociáveis para você? E se não tiver claro esses princípios, isso na hora de construir o marketing vai fazer diferença. De construir o canal de aquisição, de construir, faz o vídeo da dancinha para mim. Mas às vezes não conecta, ou às vezes conecta muito, depende como é você. Eu, Letícia, sou uma pessoa mais, séria e uma pessoa mais estruturada. Eu não me vejo fazendo esse tipo de conteúdo. E eu já tive marketing dizendo para mim: "Letícia, você precisa passar mais leveza, você precisa passar uma pessoa mais divertida".
não sou assim em minha essência. Se eu não sou assim em minha essência, se eu trago isso para a rede social, o que que acontece? Personagem. Personagem. E por isso que muita gente, quando vem para o digital, acaba se frustrando, dizendo: "Olha, isso não me representa, é muito difícil abrir a câmera para mim". Por quê? Porque tá tentando mostrar alguém que não é. Então eu venho nessa essência, então mostra isso para esse cliente: "Olha, aqui estão os seus valores inegociáveis que eu percebi da nossa conversa", porque esses valores inegociáveis que tem na tua essência, ele reverbera para tua marca. E aí como que eu trago disso para tua marca? Então, ó, a tua marca comunica seriedade, confiança, tua marca comunica, estrutura. Você fala a sua marca, se for a pessoa ou no geral você comunica isso, Você né? comunica, só que aí você sabe intencionalmente. Porque se eu te Uhum. perguntar quais são os seus valores, as pessoas vão falar Deus, família, só que tem algo mais profundo ali. E o briefing ele traz esse olhar, olha, não é só Deus, família, é outras coisas. Você tem aqui ó, um valor inegociável da tua marca, é a tua reputação. Isso é valor para você, é a confiança. E aí eu trago isso na apresentação. E esses valores nós trazemos para a comunicação. Então, quando vai fazer as postagens, depois de todo esse levantamento, aí sim eu vou é uma marca séria e confiável, ok. Que tipo de cor remete uma marca séria e confiável? Que tipo de letra, Hum. tipografia, serifada, não serifada, traz esse contexto de uma marca séria, uma marca às vezes elegante ou criativa, tudo isso muda. Se a marca for criativa demais, ela não pode ter um padrão de comunicação muito formal. Então isso vem da onde? Da essência. Então, dentro desse contexto, eu tenho clientes que tanto é uma marca totalmente performático, que é aquele mais engraçado, altamente criativo, e eu tenho altamente sérios, que são clientes que não dá para fazer um tom diferente que remeta a qualquer tipo de graça, vamos dizer assim. E como que a gente difere cada um? Essência. Não arquétipo não se adivinha, né, que a gente fala. Eu não quero escolher ser um arquétipo ou outro, você revela através da sua essência, de quem você é. Que legal. Isso Muito demora bom. quanto tempo, assim, para você fazer esse brief, esse levantamento da marca ou da pessoa? É um processo que gera entrevista? Como que é esse processo inicial? Nós temos 30 dias para essa construção. Nesses 30 dias, eu tenho pelo menos 2 reuniões com o cliente. Vamos colocar a marca do Rogério. Então, Rogério, Letícia, eu quero fazer a construção da minha marca. Então, primeiro momento, vai fazer o teste dos arquétipos, que é um teste, num na página da web. Eu não vou olhar esse teste antes de conversar, só depois. Por quê? Como eu já tenho muita bagagem dos arquétipos de marca, quando eu converso com você, essa marca aqui, ela é governante. Essa marca aqui, ela é heroína. Essa marca aqui é sábia. Eu estou hipotetizando, porque eu não Uhum. olhei o teste, mas eu não vou para a nossa entrevista, desculpa, eu não vou para a nossa entrevista com o teste, com o resultado, porque senão meu olhar pode ser viciado. Então, eu Olha, faço separado. Faz o teste dos arquétipos escrito, aí é nós uma vamos para uma entrevista, vamos tirar a prova dos 9. Nessa entrevista eu vou conhecer quem é o Rogério. Como que você se apresenta? O que que o Rogério já fez? Qual é a história de vida dele? De onde que vem o Rogério? O que que você já fez de faculdade? O que que você já fez de pós-graduação? O que que você já trabalhou na vida? O que que te dá prazer de fazer? O que que você odeia fazer? Tudo isso você vai trazendo palavras e contextos que vai me ajudar a fazer essa construção. Então são 2 encontros, um encontro para extrair essa essência e o outro encontro em que eu vou entregar esse manual de marca dizendo: "Rogério, de tudo que a gente conversou, o teste que você fez, isso aqui é o teu manual de marca". Aí você vai olhar, vou te apresentar isso, aí eu explico página por página do porquê que eu cheguei naquele Esse é o lugar. Brand Book? Esse é o Brand Book, que é o manual ah, ele da entrega marca. tudo. Entrega tudo. Nesse manual de marca vai ter ali essência, quem você é, como a gente coloca isso para o mundo, qual é o teu diferencial, por que que eu vou comprar de você e não de outra pessoa? E, gente, diferencial competitivo é algo que não nem todo mundo sabe dizer. Qual que é o diferencial da Hyped? Qual que é o diferencial do Diego? Qual que é o diferencial do Rogério, da Letícia? Por que que faz sentido eu comprar da minha marca e não da marca da pessoa que também é boa quanto? E é difícil responder pra gente mesmo, É assim. difícil, cara, eu ia falar sobre isso inclusive, que eu tive uma grata surpresa depois que ela me entregou o brand book. Falei: "Cara, é isso aqui, né", é difícil externalizar, sabia?
A gente não se percebe Não se muito. percebe. E quando vem uma técnica e coloca isso, tangibiliza, até empodera, sabia? É legal porque, Rogério, o maior desafio, assim, do empresário, o mais tradicional, vamos chamar de tradicional, quem não veio da era digital 100%, né? É você se quebrar esse padrão e vir para o digital. Por quê? Uhum. Qual a experiência que nós tivemos ao longo da nossa vida? Quando nós vimos que o digital era necessário, nós fomos jogados dentro do ambiente e disseram para gravar vídeos e isso, aquilo. Isso acabou que deixou a gente mais intoxicado Sim. do que de fato, e olha, com consciência já empresarial, né? Estudando metodologia e aplicando metodologia de marketing. Mas ao mesmo tempo, né, Rogério, é um desafio que muitas vezes mais incomoda e no final nós olhamos mais como mais um trabalho extra do que de fato uma construção. Uhum. Até, obviamente, a entrada do trabalho de vocês, da BPM, que trouxeram uma leveza nessa construção. E o que mais chamou atenção foi construir um brand book, né? Que eu vi um brand book, você é um autoconhecimento, Sim. é você Exatamente. entender de você mesmo, é você falar de forma mais natural e não roteirizado, que isso é um saco, falar a verdade, sim, eu não sei se você acha. Eu acho. Então, você falar de forma mais espontânea, Sim. trazer mais a Natural. verdade. É, porque, pô, você tem que falar num microfone, numa câmera, seja se não falar natural, é um desafio muito grande. Com Aí parece um certeza. personagem mesmo sendo É, aí você, pesa muito, né. Fica mas desagradável o negócio. Fica. fica desagradável. Agora, eu achei muito legal, então eu posso elencar, nós podemos elencar aqui que, em primeiro lugar, para construir uma estrutura de marketing dentro de uma empresa, é construir uma arquitetura de autoridade. Sim. Entender toda Primeiro essa lugar. estrutura. Então, nós podemos elencar como número um. Então, vamos anotar aí. Por quê? Porque eu tenho certeza que essa é a dúvida de todos os empresários. Vamos Caramba. anotar número um, construção de arquitetura de autoridade. Então, vamos criar Isso. isso. Para a gente entender metodologicamente como que eu vou agir dentro da minha empresa. Que eu Perfeito. vejo que o manifesto que nós estamos aqui é esse, né? Vamos criar aí uma roteirização. Número dois, o que que você vê como segundo passo depois que eu fiz isso? Como que é o trabalho depois? Qual é o Depois segundo passo? depois que você constrói toda a essência, você entendeu a essência, a marca, os diferenciais, agora nós vamos comunicar isso para o mundo. Boa. Só que nós não vamos comunicar isso para o mundo do modo tradicional, pelo menos não na BPM, pelo menos não para você que está nos assistindo. Por quê? Quando a gente comunica de forma enlatada, a pessoa que está observando fala: "Ah, mais um, próximo". É um panfleto. É um panfleto, é uma panfletagem digital. Isso não chama atenção. Ou quer me vender alguma coisa? Exatamente. Então, nós começamos de modo diferente, começamos contando histórias. Então, por que que eu te investiguei lá, né, quase um CSI para saber um pouquinho do teu passado, de onde veio, você é criança, você com família? Porque o que nos conecta com outro ser humano hoje? A história. É história. Então, ah, você vem do interior? Nossa, eu É também rapport, venho. né. Rapport. Uhum. E as pessoas amam histórias, né? Não, né? É que Amam. gente quer saber de gente, Letícia, né. Exatamente. O princípio é esse, né. E aí, por que que a gente vem para a rede social e esquece desse princípio? E aí começa com roteiro, e aí começa com outras coisas que não fazem sentido. Então nós começamos, o segundo passo é: eu vou contar a minha história, só Que que não legal. de qualquer forma. Eu vou contar a minha história que faça sentido para o outro escutar, para não parecer arrogante, prepotente demais. Nós temos um jargão na empresa que chama sem falsa modéstia. Aqui você é bom e ponto. O que que eu vou extrair de bom da tua vida, de bom da tua competência, eu vou trazer para a rede social para você bater no ponto, no peito e dizer: eu sou bom nisso. Só que como fazer isso sem soar prepotência? Nós fazemos isso contando histórias, mostrando que também, assim como a outra pessoa tem vários desafios, a gente também tem, a gente conseguiu vencer. Porque se eu já chego com um produto pronto, lindo, maravilhoso, com aquela questão de que nunca perdi, sempre foi maravilhoso, sempre foi incrível, a outra pessoa vai olhar para isso e ao invés de se aproximar, ela vai sair. Até porque não é verdade. Exatamente. Mas fácil Não assim. não dá perenidade, cara. Não dá. Não. Quando eu venho contando a minha história, trazendo pontos que conectam com o outro, isso gera muita conexão. Eu gostei, assim, daquele falando já até numa questão de história, até,
dando uma prova social disso, Letícia, quando a gente foi para a rede social com o trabalho, teve o maior viralização que eu tive de um conteúdo, o maior alcance, foi o que mais deu curtidas, e eu percebi que foi uma que eu falei do meu pai, né, mas eu conectei no final que foi um objetivo de fazer a Hyped Invest como uma rede de apoio, porque meu pai faleceu cedo, eu conto essa história, pelo estresse do empreendedorismo, no final foi sobre isso também. Uhum. E aí as pessoas se identificaram muito e trouxe bastante seguidores. Achei legal, porque foi uma história pessoal que conectou ao final, Rogério, com uma história da Da empresa. empresa. Então, o que você está falando verdadeiramente, genuinamente foi a minha história e foi onde teve mais alcance aquele conteúdo. E com Assim, certeza, quando alguém vem conversar com você, a pessoa já sabe o que falar. É diferente, eu quero conversar com você, mas eu nem sei o que eu vou falar, nem eu quebro a barreira, porque ela já viu no Instagram ou no LinkedIn alguma coisa, um ponto de conexão. Poxa, Diego, eu vi o teu vídeo, nossa, que bacana a tua história. Gerou ponto de conexão, dali já gera Já dá outros toque. relacionamentos. Uhum. É diferente de começar até mesmo a gente ajuda o nosso lead, o nosso cliente, o nosso parceiro a falar conosco também quando fazemos isso. E um ponto interessante, né, abrindo aqui a estratégia do teu vídeo, ele não viralizou por acaso. Existiu uma estratégia no direcionamento da pergunta e na edição da resposta. Por quê? O teu vídeo ele vem, inclusive vamos deixar o link aqui embaixo para vocês observarem. Ele vem contando, você contando a história, vem fotos antigas remetendo essa lembrança para trazer essa veracidade. Olha, tem uma foto, deixa eu ver, Uhum. olha só, é verdade, é é real. verdade isso, hein? Além disso, conectou tudo isso ao que você faz hoje. Então não é simplesmente a história do É uma passado, direção, é né, um foi direcionamento. Então a uhum. pergunta ela traz esse direcionamento do sentido de: "O que aconteceu? Por que que teu pai foi tão importante na construção da tua jornada?". A hype de hoje só existe porque existia essa dor latente, porque você É. viu no teu passado. E isso gera conexão. Então, muitas pessoas falam assim: "Nossa, me conecto com isso. Ó, vivi isso. Meu pai viveu isso". Por quê? Porque existiu uma estratégia. Então, isso aqui, claro, a gente quer gerar muita conexão, mas se não tiver esse pensamento estratégico antes, vai ser mais um post das redes sociais que vai panfletar. Então, inclusive, nesse passo 2, né, o primeiro passo, Isso, essência. Quem é você? E eu só consigo contar isso porque primeiro a gente descobriu quem é você. é verdade. Quais são as histórias relevantes que eu posso contar? Toda história eu vou contar na rede social? Não, não é toda história que eu vou contar, mas tem histórias muito relevantes, inclusive histórias que conectam com aquilo que a gente faz hoje. Então esse é um ponto. Segundo, eu vou contar essa história mostrando pontos de verdade. Como venho da advocacia, eu gosto de trabalhar com provas. Então, se eu vou mostrar algo, cadê a veracidade disso? Se você está me falando que você veio do interior, cadê uma foto que prova disso? Porque quando eu trago essa veracidade, isso brilha aos olhos da pessoa, principalmente numa rede social onde todo mundo vive o fantástico mundo de Bob, tudo é perfeito, meu carro é perfeito, olha aqui essa casa, e às vezes é tudo alugado, é tudo fingido. Então, quando a gente traz esses elementos de prova, isso também gera conexão, gera valor. Então tem um certo cuidado aí também Muito. de extrair o plano um, que é a arquitetura, para dentro das postagens, que a gente fala de postagens, né? Uhum. Nas redes sociais, no Instagram, YouTube, o que seja, estruturado também para ter a conexão, para ter um processo continuado de construção, Isso né? mesmo. Porque não adianta descer do um e desconstruir o 2 nesse caso, é o que você está falando, Exatamente, né? exatamente. Mantendo a genuidade, né, Exato. vai mantendo a trilha, né. E qual que é o objetivo final? Por quê? Onde que o nosso aquilo que você falou assim: "Nossa, eu percebo que é muito trabalho, lá atrás eu enxerguei com muito trabalho". Qual é o objetivo desse posicionamento nas redes sociais? Legal. Quando eu tenho um fim, o meu objetivo é construir um funil de autoridade, que é o que a gente faz. Que é um funil de autoridade? É Boa. você construir um repertório dentro das redes sociais que se torne um funil de vendas para tua empresa. É o seu nome ser o ativo mais valioso dos negócios. E o seu nome chega antes dos seus pés. Como que isso é possível? Construindo autoridade. Olha que legal. Eu vou colocar o passo 2. Então como que eu chamo isso?
é o passo 2? Narrativa. Narrativa? Isso já é quando a gente vai para as redes e posta Isso, mesmo, são né? postagens, Postar, já vídeos, é a carrossel. ferramenta é o veículo já, É né? a tangibilidade do Do manual de número. marca. Tá, legal. Aí pra gente não perder esse gancho, até porque nós anotamos nos bastidores, nós falamos muito sobre questões de pessoas, de autoridade, você falou da narrativa, e eu queria trazer duas coisas, até para a gente entrar num bate-papo, para descer para o segundo momento, para o terceiro momento, que é sobre eu trouxe dois personagens aí, que é o Toguro e a Virgínia, né? Uhum. Que são autoridades, né? Porque vendem Sim. muito, até porque eu acho que a O gente nome deles o vendem nome dele muito. vendem muito por autenticidade, por questões assim, como que eu vejo muito falar que o arroba é forte, capital digital, que é um bem, um ativo intangível é forte. É muito exemplo, né, da CIMED, que é uma das indústrias gigantescas, bilionária aí da farmacêutica. Trazer o Toguro, que é um cara que parece que está desconectado desse Com a mercado, para marca. criar um canal de distribuição por meio da autoridade dele. Fala um pouco sobre isso. Isso é uma estratégia surreal e inteligentíssima de negócios e mostra quanto que coisas aparentemente totalmente diferentes É, podem gerar uma engrenagem, uma sinergia muito importante. Então a CIMED, ela é uma farmacêutica. Só que você vai na rede social, ela não está vendendo remédio, ela está vendendo outra coisa. isso é legal, hein, Rogério? Ela não tá Ela não vendendo está vendendo remédio. Cara, nem remédio. fala de remédio. Não. Não fala. E aí, Posicionamento, né? Você que vê, né, que desconstrói a vertical de construir uma panfletagem de vendas total, né? exatamente, Que total. loucura isso. E aí eles foram muito estratégicos em pegar Boa. uma pessoa hypada do digital, né, que é uma pessoa famosa dentro do digital, que tem um capital ali digital muito Com forte, bastante seguidor, bastante né? seguidor, é uma pessoa muito autêntica, Atinge uma massa, né? muito Conversa muito com grande. aquela galera do brasileiro, que a gente costuma dizer, né? É uma Exatamente. camada que a CIMED precisava atingir, né, de Exato. sabe que análise que eu faço disso aí, da CIMED? Uma grande empresa, não preci a princípio nem, né, fatura alto há muito tempo, só que agora que ela está fazendo autoridade, Agora. agora que o João se tocou, entre aspas, que ele precisa de uma estratégia de autoridade, entendeu? Olha só como que é rico Riquíssimo. isso aqui Olha, para quem está começando a carreira. E eles Você aplicam entende? mais de O cara demorou 20 100.000. anos para aprender isso, cara. Tá você viu? fazendo agora, parabéns para ele, Agora. beleza. Só que você percebe que eles estão fazendo isso agora, Sim, né, não tinha E o isso. capital de posicionamento dele gerou um equity absurdo, que é o valor Absurdo. percebido da CIMED. Hoje o capital da CIMED, Cara, eu por acho que ele valor percebido, dobrou. eu não sei, Dobrou e mas o valor de mercado dobrar é bi é é legal. desafiador, mas é muito só estratégico. representa isso, né? Muito, né? O que Sim, nós estamos com falando, né? certeza. E Interessante isso. a CIMED, ele é um caso de estratégia de negócio, porque para mim posicionamento é a maior ferramenta de negócios, não é marketing. Por isso que eu sou tão contrária a: "Vocês são agência de marketing?". Não, agência de posicionamento, porque isso é uma estratégia de negócio. O que que ele fez? Pegou uma pessoa que já tem um posicionamento forte, para um público que não estava sendo alcançada pela própria CIMED, trouxe um público novo e não só isso, deixou ele trabalhar. Porque muitas Hum. empresas contratam estrategistas ou até mesmo influenciadores digitais e querem enquadrar essas pessoas nas caixinhas. Ah, Assim, quebra a autenticidade do cara autenticidade. Não é assim que eu quero, né, não é isso que eu quero. Exatamente. Ca E isso isso ele também é isso é muito deixou o perigoso. comum, viu. Toguro trabalhar, isso foi muito bom. Inclusive, o Toguro trouxe um monte de fala autêntica dele, jargão, né? Exatamente. Cara, Ele não essa é uma mudou, ele não observação muito interessante. Eu também E não não tinha mudou. olhado isso. o Porque Toguro ele geralmente acontece muito, porque eu estou do outro lado da mesa, recebendo muitos empresários também. E às vezes as pessoas não deixam a gente colocar a própria estratégia, porque sempre foi assim. Só É. que qual que é a sacada da CIMED para nós que somos empresários mesmo olhar para isso? A CIMED contratou um influenciador, abriu um novo campo de mercado, trouxe ele para dentro do marketing. A CIMED gasta muito mais que 100.000 só nisso. E isso é investimento, não é dinheiro simplesmente estou economizando, não, gastando muito dinheiro, porque o retorno disso é muito maior. Então, para além de abrir um mercado novo, conectar com a geração nova, eles tiveram uma sacada genial. Porque o que as nossas empresas estão fazendo
para a geração nova que está surgindo. Quem que Que eu são os consumidores, que né? são os novos Serão nossos consumidores. próximos consumidores nos É, próximos 5 anos que aí. estão, que estão consumindo em outras avenidas, né? Exatamente. E aí que tá, para nós, né, trazendo essa conversa para a nova economia, o investidor vai olhar para essa longevidade. Mas se a minha empresa não está comunicando com os novos compradores, como que eu vou garantir aquele LTV, aquela rentabilidade que eu estou dizendo no papel que existe? Então, existe uma sacada muito grande de marketing, mas existe uma sacada muito grande de De negócios estratégia, né? com o Toguro vindo para a CIMED. E mais que isso, o João apareceu. Ele colocou o Se rosto posicionou Que mais. também. que é o filho do fundador, João Adib, né? Exatamente. Então, não foi só o Toguro. Eles uniram as estratégias e a Carla também Já apareceu. vinha uma Trouxe a construção, Carla né? que ninguém, E né? os filhos estão aparecendo. Olha que Então, esse é um legal. case que, assim, todo empresário tem que estudar. Deixa eu ver como eles estão fazendo. Não para fazer igual, porque cada empresa tem uma essência, tem um DNA. Mas dessa estratégia, o que Mas o que a modelo de gente estratégia leva? dá para copiar, né? Exatamente. Eles colocaram rosto na marca corporativa. Então, quando fala E um mercado, CIMED, assim, de remédio, né? É exatamente, um mercado Cara, você sabe nada a que da ver se pensar farmacêutica. não, você sabe que farmacêutico. interessante, você sabe quem fez isso com, assim, com maestria? Silvio Santos. Exato. É, ali não tem nem Ali não como O tem. comparar, mestre, né? O né? mestre, cara. Olha É, que coisa louca. ali já não dá nem pra. Não dá nem para comparar. Não tem nem comentário, né? É aquele. Mas analisa, a hora que ela contou a história, eu falei, é o Silvio Beleza. Santos. Então, vamos lá. Bora lá. Primeiro lugar, arquitetura. Constrói o DNA, a narrativa, extrai o que você vai comunicar, tangibilizar na rede, que é as Isso. postagens. Materializa nas redes sociais o que você construiu, conecta, certo? Isso. Deixa só eu fazer um adendo, não só nas redes, porque esse manual de marca, ele é o posicionamento de autoridade no digital e fora dele. Legal isso, hein? Então, assim, se eu falo uma coisa na rede e ele vê. Vamos lá, eu tô falando sobre uma área de. Sou extremamente conservador em vários aspectos. Amanhã eu tô gritando num bar, bebendo e já desconexa com o que eu falo. E não Isso só é isso, é essa relação que você sim, falou? essa é a relação. Inclusive, a gente falou lá atrás de cores, Não tô julgando, tá? Eu tô dizendo um posicionamento, né? sim, tudo depende do seu objetivo, né? Qual que é o seu É, cada objetivo? um A gente tá tem falando de nova economia, dinheiro no bolso, tem posturas que a gente precisa ter. posturas. E aí esse É uma esse manual de liturgia marca, ele do traz cargo. essas posturas, no sentido de, quando você for se apresentar, como que você vai? Como que você vai vestido? Como que eu incorporo tudo isso que está nesse manual na minha vida mesmo, para não ser o personagem? Então, se o teu arquétipo de marca dentro da tua essência é um arquétipo mais de estrutura, Boa. é legal você usar linhas retas Então, na nossa comunicação. tô falando do cabelo, da roupa, do relógio, Da né? cor que você usa, Que do legal, tom de voz que você que fala, legal. tudo comunica. Então, o manual de marca, por isso que eu falo que não é uma agência de posicionamento, porque ela é muito além. Ela é desde uma presença de palco, uma presença de uma mesa de reunião, É muito mais é profundo do que uma agência de profundo. marketing, né? Por isso que o nosso manual de marca, ele tem mais de 80 páginas, para você usar isso como material de estudo para a vida. Ok, vou me apresentar em uma palestra. Pega o manual, dá uma olhada. Quais são essas palavras de poder? Coloca suas palavras de poder na mesa. Por que que você fala uma palavra específica? Quais são os seus jargões? Fala os seus jargões, porque Legal isso isso. vai gerar repetição de marca. Que legal, muito bom. Muito bom. Agora sim, tudo nós estamos construindo dentro do ambiente de negócio. Eu acho legal isso, o empresário, viu, Rogério, ele entender que toda essa construção, ela tem um fim. Um objetivo de negócios, né? No Perfeito. geral, é um objetivo de negócio. Tem quando as pessoas fazem por transbordo, por algum objetivo final, mas aqui nós estamos no ambiente de negócio e 90, acho que por cento das pessoas fazem por isso. Então, nós estamos chegando na construção do fim, que é a venda, é a nota fiscal. É isso? Perfeito. É tornar o seu nome lucrativo, é a Boa. autoridade lucrativa. Então, tudo que eu construí é para gerar uma nota fiscal. Exatamente. E eu vou falar para você, nós estamos aqui numa mesa de podcast. Eu já fiz um podcast numa conversa, dessa forma que eu estou falando para vocês, falando do meu tema, apresentando a minha marca pessoal de acordo com o meu manual de marca, e eu fechei um contrato de R$ 75.000, que a gente está indo para o upgrade, eu ainda tenho que atualizar esse valor. Acabei de fazer um upgrade contratual com essa pessoa que chegou, por conta de uma presença em um podcast.
Então, tudo isso reverbera na venda, porque esse podcast vai gerar vários cortes que vai para as minhas redes sociais, que vai para todos os canais de presença omnichannel. E mais que isso, quando eu tenho uma construção de um funil de autoridade, eu não estou fazendo isso só porque, é muito legal estar no digital. Não, tem gente que não gosta de estar, mas ela entende que aquilo é um trabalho que vai gerar venda para a empresa, consequentemente vai trazer lucro e dinheiro no bolso. Então eu costumo falar que a gente tem o ROI do conteúdo. O que é o ROI do ROI do conteúdo? conteúdo. Vou parar 1 hora para produzir conteúdo. Produza esse conteúdo de excelência, construindo um posicionamento intencional e estratégico para que esse conteúdo trabalhe por você, independente de hoje e de amanhã. Boa. Vou te trazer outro exemplo. Como provas, né? Gosto de trabalhar com provas e eu não vendo aquilo que eu não vivo. Eu já te falei que num podcast eu vendi um contrato de 75 mil. Ok. Antes de ter a BPM, o que que eu fazia? Tinha um escritório de advocacia. E como eu comecei dentro desse cenário de marca? Porque eu apliquei isso para mim. Eu venho do interior, ninguém me conhecia, tinha o sobrenome de uma grande empresa que trabalhei por mais de 10 anos. Quando saí, precisei fazer essa ruptura. Letícia antes e Letícia agora advogada. O que que eu comecei a fazer? Essa estrutura. Primeiro, quem é a Letícia nesse novo contexto, essência, depois venho para as narrativas pessoais, conteúdo, e eu produzi um conteúdo na época, falava sobre LGPD, que é um assunto hypado hoje, mais que necessário para todas as Não, empresas. e tem a Somax aqui, tá aparecendo, que é uma parceira Exatamente. estratégica nossa. E quem não tem, está perdendo poder Olha aí. reputacional, autoridade de marca, porque você associa aquilo que você faz dentro da empresa, é muito importante. E eu fiz um vídeo nas redes sociais, um vídeo para o Instagram falando de um, vazamento de dados que tinha acontecido de uma grande empresa, não vou citar aqui porque a gente está para o YouTube, né, mas de uma grande empresa que havia imprimido currículos e no verso do currículo estava o preço das embalagens que ela estava vendendo. E aí tinha o nome completo da pessoa, daquela possível vaga, né, daquele possível funcionário, tinha o endereço completo. Esse funcionário, essa pessoa, na verdade não era um funcionário, tinha colocado o CPF, e aí imprimiu-se e colocou o preço. E aí eu fiz um vídeo dizendo: "Olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um vazamento de dados, é uma exposição de informações, e sim, a aplicação de multa, porque a empresa não cuidou", e fiz um conteúdo educativo a respeito daquilo. Esse vídeo não viralizou, porque o meu conteúdo nunca ele foi pensado para viralizar, mas ele chegou em uma grande personalidade que gerou um contrato com o governo do estado para treinar mais de 55 mil servidores em matéria de LGPD. Um vídeo, Uau, ROI do conteúdo. uau. ROI do Qual que é o conteúdo, boa. CAC desse lead que chegou para mim? Do zero. Zero. Só o Foi meu tempo de ter foi no construído, mas orgânico se no a gente for caso, né. falar de métricas Não, é financeiras, o absurdo CAC é isso. zero. E esse vídeo, ele não trouxe o cliente para mim no primeiro momento que eu gravei, ele foi trazer esse cliente 5 meses depois. Isso é o ROI do conteúdo. Vai parar para gravar? Faz um conteúdo olhando para tua essência, olhando para tua narrativa, olhando para tua autoridade, Você para está aquilo que você é construindo bom uma venda, né? e constrói essa venda. Ela vai chegar sem objeções. Letícia, preciso falar com você, vi um conteúdo nas suas redes sociais, validei você também nas suas redes sociais, então a rede social é um validador. Vi que você fala disso, vi que você atua em tais situações. Você pode vir numa conversa? Fizemos uma negociação, era um contrato ainda sigiloso até fazer a gravação. Por que que era sigiloso? Porque tinha várias pessoas muito boas, renomadas, que estavam pedindo a vaga. Eu não pedi a vaga. olha A que legal. vaga chegou para mim por um conteúdo na rede social. Que legal. Então é exatamente esse olhar que a gente precisa ter. Então vai gravar, não é assim: "Ai, que saco, vou gravar um conteúdo para o marketing". Não, eu vou posicionar minha marca no mundo e fazer o meu nome se tornar lucrativo. E Boa. aí o seu nome vai chegar em mesas que você ainda não sentou, porque você está fazendo o dever de casa, construindo a tua arquitetura de autoridade. As pessoas elas buscam, viralização e pouco construção de autoridade. Exatamente. Fala sobre isso. Viralização, nada contra, né, tem muita gente que gosta de viralizar e ter muitos seguidores, muitas curtidas, só que eu vou para a prática. Eu estou na área de negócios. Eu quero saber o que esses seguidores vai colocar de lucro na minha empresa, vai colocar de lucro no meu bolso, porque do contrário tudo isso é uma métrica de vaidade. Correto.
É ruim viralizar? Sem objetivo, sem estratégia, é muito ruim, porque você vai ter várias pessoas que estão te seguindo, mas nenhuma delas tem interesse no teu produto, tem interesse naquilo que você vende. Por outro lado, ter mais seguidores, construir uma base de seguidores qualificados é importante. Mas se eles chegam sem uma construção de autoridade dentro das suas redes sociais, você está sendo enganado e perdendo tempo. Porque é aquela coisa, o ser humano gosta de ser amado, gosta de ser elogiado, a gente gosta de sentir pertencente. Então, quando chega alguém no perfil e chega assim 10 pessoas, 20, 100 pessoas, 1000 pessoas num dia, maravilhoso. Só que o quanto disso realmente faz sentido. E aí eu vejo, trazendo aqui para a construção de autoridade, muitos profissionais sérios, renomados, profissionais assim de alto gabarito, se prestando a papéis dentro das redes sociais em nome de viralização que desvaloriza o próprio nome. Dançando nas redes sociais, fingindo ser o que não é, buscando coisas que não são para ter uma métrica de engajamento. Então, É, dentro desse cenário, é você entender o que que você quer. Você quer seguidor? Não Você tá, quer nada tá dinheiro? errado, Nada né? depende do teu objetivo, não tem nada errado. Tem pessoas que chegam assim: "Letícia, pelo amor de Deus, eu não quero ser a Virgínia". Não, você não vai ser um influenciador digital. Mas está errado o que a Virgínia faz? Muito pelo contrário, ela está ganhando muito dinheiro com isso. Não existe posicionamento certo e errado, Esse é o objetivo existe o pessoal, né? objetivo. Aqui a BPM trata o objetivo de autoridade, reputação, nome e dinheiro. Tem que ter o resultado final, porque é o lucro, seja o dinheiro no bolso, seja um valuation dentro da nova economia. Tem que reverberar alguma coisa boa. boa. São, objetivos diferentes realmente, né. Quem quer viralizar tá atrás de ads lá e tal, para ganhar dinheiro do próprio sistema, né, da rede social. É o objetivo, né, de É, cada um. ou E é nem não tem sempre produto. ganha, viu? É, Porque tem gente que quer viralizar no Instagram, o Instagram não monetiza. Poderia estar, vai gastar essa força? Gasta no TikTok, que ele monetiza. Então, até mesmo exatamente. nesse cenário, números são importantes? Muito. Vou dizer que números não são importantes, estaria mentindo aqui. Mas eu vou trazer uma realidade, de novo, não vendo aquilo que eu não vivo. Eu tenho um Instagram com menos de 4.000 seguidores na data que estamos gravando. Isso não me preocupa, porque o meu Instagram é altamente lucrativo e rentável. As pessoas que estão ali São desejam qualificados, né. consumir o produto, são Uhum. qualificadas. Então, quando eu vou postar um conteúdo, ele não viraliza, não dá muitas curtidas, muitos comentários, mas me traz direct: "Letícia, preciso marcar uma reunião com você. Que dia que você pode?". E isso vira contratos no final das contas. E por que que gera isso? Nível de consciência. Então, eu vou produzir conteúdos que vai elevar nível de consciência do meu cliente. Boa, legal. Não propaganda direta, né. Agora, uma grande dificuldade, até para a gente caminhar aí para o fechamento, Letícia, é assim, a dificuldade relacionada a isso, eu agora deu para ter clareza numa estruturação, agora vem um ponto crucial, a esteira de produto. Excelente. Lá em cima eu já olho a minha esteira de produto que vai nascer a partir dali também, porque às vezes a gente faz um monte de conteúdo que está desconectado Com do com nosso com produto. o produto, né. E hoje eu vejo o poder da construção de uma narrativa relacionada ao produto que você vai vender, mas não porque você tá conduzindo a pessoa para um objetivo que você tem, como que é um bom produto. Só Exato. que você precisa construir isso até a percepção de compra, conduzir ela para uma tomada de decisão. Isso eu queria que você falasse um pouco sobre esteira de produto e como de fato constrói isso, porque eu vejo muito falar de marketing, mas sair com o produto ideal parece uma arte. E sem falsa modéstia, mais uma vez, a BPM também tem esse know-how. E isso nos diferencia muito, porque lá no manual de marca eu já olho para isso. Então eu vou passar esses 30 dias construindo essa estratégia, fazendo pesquisa de mercado, analisando todo esse cenário, eu já vejo no que você é bom, como estão os seus produtos hoje, que produto pode ser construído. Eu tenho clientes que eles chegam assim: "Letícia, eu já tenho produtos". Certo. Excelente. Então, daquela esteira que ele já tem, nós vamos talvez reposicionar essa esteira de produtos, ou eu vou sugerir uma esteira de produtos, ou eu vou dizer: "A esteira de produtos está perfeita, nós vamos só colocar foco nisso". Então eu trago esse olhar estratégico. "Letícia, você tem know-how para isso?".
Sim, já fiz uma construção dentro de uma mentoria de uma grande player, atendendo mais de 100 mulheres e homens diferentes, mas era um perfil mais feminino, dos 79 países, onde ela vendia uma mentoria de 5 dígitos e o primeiro contato estratégico era a Letícia. Ela pagava ali cerca de 20.000 nessa mentoria. Primeiro contato depois do onboard. Vamos olhar para a tua esteira de produto, para o teu posicionamento e como você pode fazer dinheiro agora. Teve pessoas que saíram dali, fizeram 10.000 em 24 horas. Teve Uau. pessoas que fizeram isso depois, mas pensa, a pessoa já fez R$ 10.000 em 24 horas ao passar o cartão de 20.000 por conta de um ajuste fino na esteira de produto, porque não deu tempo de fazer esse ajuste ainda no posicionamento, é 24 horas. Mas ali, ó, fulana, qual que é o seu problema? Letícia precisa de dinheiro em caixa. Que produtos que você está vendendo hoje? Esses produtos. Então vamos criar esse produto aqui, pequeno, Hum. e você vai fazer esse tipo de oferta agora, e aí dou a estratégia, a pessoa vai lá e traz resultado. Teve pessoas que fizeram de valores diferentes, 2.000, 5.000, mas Uhum. geraram esse resultado por quê? Ajuste fino na esteira de produtos. Então, quando esse nosso cliente hoje vem para a base, eu já trago esse olhar por conta desse know-how do passado, por já ter tido essa experiência de fazer e dos mais diversos, Diego, de produtos do Japão, de pessoas lá que moram no Japão, pessoas que moram na Espanha, pessoas que moram no Brasil, em todas as regiões, de mais diversos produtos de venda digital ou mesmo produto físico. Então, quando ele vem para cá, a gente já olha essa esteira. Olhou essa esteira? Tá tudo perfeito? Excelente. Tem cliente que fala assim: Letícia, eu não tenho ideia de produto ainda. O que eu só quero é construir o meu posicionamento no digital. Eu só quero trazer isso para o digital com mais foco e vamos ver daqui a pouco o que Que acontece. vira. Quando esses clientes vêm assim, o que que eu digo? Olha, eu vejo que você tem muita competência para atuar nesse lugar. Talvez tenha um produto aqui. Vamos gerar o teu posicionamento olhando para a tua essência e vamos deixar o mercado pedir o produto. Opa. E isso acontece porque eu estou criando um posicionamento intencional e estratégico. E aí, tem um caso bem prático, um exemplo no escritório, de um cliente que chegou para mim com isso: "Letícia, eu não tenho produto no digital, nesse momento eu não tenho interesse, eu só preciso ter um nome dentro das redes sociais, porque muita gente me procura para validar e eu não tô ali. Mas, assim, não vou mentir para você que se puder ter um produto futuramente, isso seria muito bom". É uma pessoa muito boa de gestão e liderança, tem uma empresa há mais de 10 anos e lidera mais de 100 pessoas. Então, onde que ele é excelente? Gestão e liderança. Então, vamos trazer um pouco disso, da tua história, como você geriu essa empresa, como foi fazer a sucessão familiar da empresa, como é gerir 100 pessoas, o que que você olha dentro da tua empresa interna, o que que precisa ter, processos, sistemas, vamos falar disso? Além de contar a tua história, foi o que a gente fez. 3 meses depois, Letícia, vem cá, preciso de ajuda, porque tem pessoas aqui querendo comprar e eu não sei o que eu vou vender. Poxa, tá vendo, cara? Pedindo para Tinha um Pedindo o produto já, né? produto. E aí a gente construiu Um uma spin-off mentoria completamente de diferente. gestão de negócios, a legal. valor de R$ 20.000, com Hum. pessoas prontas para comprar. É diferente de Legal. você chegar ofertando o produto. Então vai muito da necessidade. Por isso que a BPM não trabalha diretamente com marketing no sentido de vamos fazer dinheiro amanhã. É, Porque não é o é uma objetivo, né. construção, não é o objetivo agora. Porque depois que você constrói o posicionamento, É pra chegar. aí você constrói os funis, aí a venda acontece naturalmente. Todo mundo tem o desejo de Que vender sem parecer fica muito que tá vendendo. qualificado, né? E Exatamente. você está construindo um canal de distribuição, você está construindo ativo, né. As pessoas tendem Exatamente. a desconsiderar a construção de ativos, de vias, né, porque é muito tradicionalista no dinheiro em si. Então tem Exatamente. outros canais, outras vias de aquisições que pode ser construída. Boa. Agora, por fim, eu queria entrar num assunto que é de extrema importância. Somente para nós somos um ecossistema de venture capital, que é um fundo de compra e venda de empresas, construir empresas ativas além do dividendo, que nós chamamos de empresas orientadas a equity, né, ao equity. E eu queria trazer assim um assunto que está super polêmico, eu acho que dá para pegar referência como equity, mas ao mesmo tempo o poder disso que tem no aumento, nós falamos um pouco do João Adib, o aumento no valor percebido de mercado quando você tem Exatamente. autoridade. E nós vivemos recentemente uma explosão. Eu tenho uma filha de 4 anos de idade, ela chegou em casa e disse assim: "Pai, o Neymar vai para a Copa".
Cara, Que doideira. cara, o Neymar é um absurdo. O Ele é um equity dele, absurdo. assim, é uma coisa assim, eu fico O nome encantado com a dele é absurdo. capacidade que esse cara tem, é o que eu mais olho nele, sabe. Eu não fico olhando os pequenos defeitos do homem, porque se eu olhar pra ele, se eu olhar pra A mim, gente olha pra nós também. tipo, É então humano, eu né. fico olhando a capacidade de mobilização que ele tem, o brilho no olho que a minha filha falou, que o meu guri gritou. Pô, cara, nem eles nem olhavam futebol esses dias. E aí eu quero que você fala sobre isso, o poder do aumento do valor percebido, que é uma estratégia de equity, dentro desse trabalho, para a gente finalizar. Eu quero vender minha empresa, isso vai me ajudar? O Com nome, né. certeza. Nós até temos um momento que a gente fala de posicionamento atrelado ao equity. Como eu faço para aumentar o valor percebido do founder dentro da marca, mas não só dele, da empresa também como um todo, Legal. porque são as 2 coisas. Nesse mercado da nova economia, é as 2 coisas que precisam trabalhar juntas. Então, trazendo esse cenário, o nosso nome lucrativo, ele é poderoso. E o nome mais lucrativo que a gente tem nos últimos dias é o nome do Neymar. Quem não queria o Neymar na Copa? Fala pra mim. Hum, Todo mundo Todo torcia nem pelo Neymar nem até quem não gosta de futebol, até quem não gosta dele até quem queria até para poder ter alguma coisa tem para o que falar, falar. porque tá A imprensa ia sofrer muito se não meu tivesse o Deus. Neymar. Mas olha só, o Neymar, ele é visionário, mas ele está muito bem assessorado com uma grande especialista de estratégia também. Isso é bom, porque ele sabe que ele é bom, mas ele se une com gente muito boa também. Isso é poderoso. Bobinho não é, Ele né. não é. Não. Eu sou fãzaço do Neymar nesse ponto. E estima-se que a convocação dele tenha movimentado mais de 55 milhões de reais. Isso em patrocinador. Tinha patrocinador esperando se ele fosse convocado ou Com não matéria para pronta já, com né. matéria pronta. Na verdade, até a estrategista dele falou que tinha 2 matérias prontas. Se ele fosse convocado, tinha uma dos Pra não perder ali o dos hype, né. patrocinadores, e se ele não fosse convocado também, Os porque quando ele patrocinadores iam foi aproveitar de qualquer forma, tá vendo. exato. Olha o peso. Olha o Rapaz, peso do os nome. tira os 2 lados. Veja só, Que quando legal. ele foi convocado, se você for eu fui na rede social dele, que eu fiquei acompanhando, né, Uhum. não teve nenhuma reação dele. O que que saiu? Publicidade, patrocinadores. Só que também, para além disso, patrocinadores para o evento da Copa. A própria Copa ganha muito com o Neymar lá. Uhum. Isso em aspectos, assim, gigantes. O poder que ele tem de vender qualquer coisa foi porque ele construiu, sim, uma carreira de futebol importante, sim, né. Eu não sou a melhor pessoa para falar de técnica de futebol, mas eu sei a relevância que ele tem dentro do futebol brasileiro, mas não só isso, a relevância que ele tem no mundo dos negócios. Então ele tem uma veia olhando para de empreendedorismo, ele tem um canal no YouTube que ele mostra a rotina dele, tem um único patrocinador e mostra de forma muito sutil e empresas estão olhando para isso. Então pensa, são atrelados nome a valor percebido. E aí a gente olha para isso e fala assim: "Nossa, é impossível de construir para mim". Não é. Porque essa mesma arquitetura você pode aplicar. Se eu for fazer uma engenharia ali reversa do que ele fez, ele construiu a essência do menino Ney. Até hoje é o Uhum. menino Ney, né, a gente não vê o Neymar como um grande homem, a gente vê ele Não, como um menino Ney. menino. E ele não mudou essa personalidade, porque Verdade. Nas essência, roupas, né. manual de marca tá lá ó, menino Ney. Aí vem conteúdos de narrativa, contando a história dele, contando o quanto isso ele lançou marcas, inclusive recentemente ele lançou uma marca, e aí vem essa construção da venda. Tá, como eu uno tudo isso a movimentos de negócio? Então ele é muito estratégico, ele é muito inteligente, e não só por isso, porque ele também se une com o ecossistema dele, que traz relevância para isso. Então, olhar para o futebol hoje, cada jogador dá para a gente trazer uma estratégia de posicionamento diferente, e isso faz muito sentido. Mas vamos olhar outras pessoas, tipo o Ronaldinho Gaúcho. Ele não gostava de dar entrevista. No auge da fama, ele não gostava desse relacionamento, porque afinal de contas não precisava. Mas hoje o nome dele versus o nome do Neymar tem um peso de negócios muito diferente, muito diferente. Então a gente avalia esse cenário, se isso está acontecendo no futebol, com Imagina nos negócios. grandes players que não precisa disso, gente, vamos trazer também o próprio Flávio Augusto, não precisava estar nas redes sociais. Bilionário, ganhando muito dinheiro, abrindo empresas com muito repertório. Precisa estar nas redes sociais?
Não, Possivelmente não. mas ele sabe que estar ali coloca mais dinheiro e valor percebido nos negócios dele, além de ajudar a transbordar no mundo. Isso é o É equity. mais rápido. É mais Isso é o rápido. equity. Isso é a estratégia de equity. Bom, Letícia, eu Boa. acho que aqui dá assunto para horas e horas de Com bate-papo e nós vamos certeza. voltar. Eu acredito que dá para criar um quadro relevante sobre isso, porque eu vejo que não é sobre um assunto em si, é sobre um auxílio mesmo para os empreendedores, né? Um alerta, um manifesto para eles entenderem que isso se faz necessário nesse momento da economia. E pega o livro do João para mim, Rogério. E aqui nós temos um movimento de dicas de livro Ah, e eu legal. trouxe o Inevitável do João Kepler, porque sempre é sobre o que de fato é inevitável nessa nova economia. E nós estamos falando, Exatamente. acho que o que muito relevante, né, esse nome, que é inevitável não construir um capital digital, uma arquitetura de autoridade. Queria agradecer seu Eu que momento aí, agradeço. e se você tiver uma fala para falar naquela câmera ali para a galera, para os empresários principalmente, fala rapidamente umas palavras. Gente, posicionamento é a estratégia mais inteligente de negócios. Eu sei que a gente olha para muitos dados, para muitas coisas na nossa empresa, porque eu também sou empresária, estou do outro lado da mesa, fiz reunião de conselho hoje, tem vários pontos que eu preciso ajustar, estudar, melhorar. Mas, sem dúvida alguma, o posicionamento é o número um. Sem ele não existe empresa, sem ele não existe equity, sem ele não existe nada. Se você não tiver um posicionamento intencional e estratégico, você vai depender do mercado, você vai depender da sorte. E eu tenho certeza que você não quer que o teu patrimônio intelectual, cultural e de negócios esteja na mão de outras pessoas. Então, invista no ativo mais valioso do teu negócio, que é o seu nome e o nome da tua empresa. Muito bem. E aí, Boa. Rogério, como que foi o Cara, dia de hoje? pesado, né? Mas assim, a mensagem é o seguinte: nós temos hoje aqui uma virada no mercado de marketing. Existe um marketing comum que é o que tocou a última geração aí, os últimos 10 anos, que surgiu a internet e todo mundo foi para cima daquele jeito e Aquele hype, né? hype e tal, tal. Não é mais isso, Não é. entendeu? Então, a BPM hoje, ela é uma empresa, é rara. Então, eu espero que alguém do marketing aí também faça o Ctrl V, Ctrl C aqui da BPM. Por quê, Diego? Muitos empresários precisam enxergar Sim. isso e não é buscando. Eu, por exemplo, eu tive 8 agências. A BPM que me entregou o meu arquétipo de autoridade foi a única empresa que me entregou, Uau! depois de 8 agências. Então, assim, cara, é um diamante. Eu acho que a gente precisa ficar atento a isso, porque essa é a nova geração. O, a rede social ela mudou quando eles falam lá, o modelo de negócio dentro, a matriz da rede social mudou já. O Então, o O algoritmo. algoritmo algoritmo é mudou, isso, né? mudou. Então, tem gente que não, a gente que é do mercado tradicional, a gente demora um pouquinho para entender as coisas. Então, assim, foi muito bom ter essa clareza, mesmo porque eu sou prova viva do seu trabalho, da empresa, porque eu surfei durante vários anos com agências de marketing que não me entregavam realmente, só me panfletavam. Uhum. Por isso que eu fiquei tão frustrado e tal, já não aguentava mais gastar dinheiro com isso, ao ponto de montar minha própria agência dentro, mas não resolveu nada porque eu não tinha esse conhecimento. Eu não sabia o que que era uma arquitetura de autoridade, né. Então hoje, eu acho que a nossa audiência aí tá ganhando um diamante, viu. Porque Muito obrigada. saber disso hoje é o grande diferencial do seu sucesso. Beleza. Pessoal, Boa. chegando ao fim aí, eu queria agradecer, Letícia, obrigado Eu que por agradeço o tudo, convite. tá? É sempre bom estar com vocês. A É, gente legal. sempre aprende muito. Que bom. E você, com certeza, compartilhe com um amigo seu, com seu sócio, com pessoas que você gosta desse conteúdo, que vale muito a pena, tá? Nos siga nas redes sociais, siga aí a BPM Group, também a Hyped Invest. Eu sou o Carlos Rogério Eu sou o e Rogério o Oliveira. Diego Souza MS. Eu sou o Rogério Oliveira? Isso, Ó, o nome. Isso cara, aí foi já mudou o nome dele. é, por recomendações aí. Isso, nos siga nas redes sociais, mas de preferência, na verdade, de preferência não, compartilhe esse conteúdo com algumas pessoas que você acha relevante, principalmente com o teu sócio, no seu ambiente de negócio, para as pessoas entenderem que isso é um pilar empresarial.
inegociável e inevitável. E eu agradeço a audiência de hoje, que esse conteúdo ficou muito legal e até a próxima. Um abraço.